Deixa eu contar uma coisa para você. A palavra de Deus vai dizer que Jesus chega a um certo local e entra no barquinho de Pedro. Jesus prega e logo após a pregação chama Pedro para ir ao mar pescar. Pedro já havia pescado, não tinha pegado peixe nenhum, mas mesmo assim foi. Quando chega a um certo ponto do mar, Jesus manda Pedro lançar a rede, Pedro lança a rede, e quando Pedro puxa a rede vem cheia de peixe. E a palavra de Deus diz que a rede se rasgou. A partir dali, Pedro começa a se tornar um discípulo de Jesus e mais adiante, depois da crucificação, depois que Jesus morre, que Jesus ressuscita, Pedro ainda não tinha visto Jesus, mas lembrava-se que havia traído ele. E então estavam os discípulos em uma praia e Pedro decide, bora pescar. Todos eles sobem no barco e vão pescar. Só que João olha para a praia e vê um homem e diz, Pedro, é Jesus. Pedro imediatamente pula de dentro do barco, pula no mar e vai até a praia. Quando chega lá na praia era Jesus. Logo os outros chegam com o barco e Pedro vai pegar a rede. Pedro puxa a rede e a rede não se rasga. Interessante, né? No primeiro contato de Jesus com Pedro, a rede de Pedro se rasgou. No segundo contato, logo após Pedro ser discípulo, logo após Pedro caminhar com Jesus, logo após Pedro ver os milagres de Jesus, logo após Pedro conhecer Jesus, a rede de Pedro não se rasga mais. Ei, pode estar te ferindo agora, pode estar doendo agora, pode estar machucando agora, mas quando você conhecer Jesus, nada disso vai te importar mais. A rede de Pedro era a vida dele. Pedro estava com a vida sendo ferida, sendo rasgada, porque ele não conhecia o dono da vida. E a partir do momento que Pedro conheceu o dono da vida, Pedro não passou mais a se importar com as coisas do mundo, com as blasfêmias, com as acusações, com os apontamentos. Pedro só queria saber do homem que estava na